Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para mais uma formação do nosso tripé e queremos acolher você com muita alegria. Nós que somos família, estamos unidos nessa missão de sermos família, de sermos unidos em coração e alma, nesse chamado que Deus nos fez, e com muita alegria nós estamos correspondendo a esse chamado de amor. Então nós queremos começar rezando, pedindo ao Espírito Santo para que venha sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso entendimento, para que consigamos nesse breve momento de formação, de partilha, sabermos corresponder com a nossa vida, aquilo que Deus quer falar para nós. Então, não sei se você está com sua casa comunitária neste momento reunido. Então, se você já puder ir entrando nesse clima de oração, de silêncio, de concentração, você pode pegar o seu caderno, você já pode ir se acomodando, você já pode também ir chamando seu irmão missionário, sua irmã missionária, para já se preparar para este momento que é de tamanha importância e sonhado por Deus e orientado pela comunidade, para que tenhamos esse momento de formação que é tão importante para nós. Então, peçamos ao Espírito Santo que venha sobre nós no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, peçamos a esse Espírito Santo que venha sobre nós, sobre o nosso coração, e você já pode também pedir com suas palavras, para que esse Espírito venha sobre você, sobre nós, sobre a sua casa de missão, sobre os acolhidos, sobre as crianças do centro social que nos são confiadas. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Em Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, neste primeiro encontro que nós nos reunimos para falar, de algo mais profundo ainda, né? Na verdade, todos os encontros anteriores nós falamos das funções específicas mais práticas e mais espirituais. Nós falamos da função de formador comunitário, de responsável de casa e de ecônomo. Falamos das partes práticas e das partes espirituais. Nós relembramos que toda a casa deve ter esse tripé, e que eu temporariamente
tenho essa função dentro da casa, de ser o ecônomo, ou responsável de casa, ou formador comunitário. Entendi a minha função, entendi que tem algo espiritual, mas também prático nesse sentido. Entendi que é uma função temporária, entendi que isso é um chamado de Deus, entendi que eu sou chamado a corresponder esse chamado dentro da minha casa, gerando unidade, gerando fraternidade, sempre fazendo comunhão. Entendi também que esse tripé, ele gera sempre mais fraternidade para os acolhidos, para as crianças do centro social, para Jesus nos mais pobres, que eu sou chamada a cuidar, socorrer, evangelizar, enxergando Emmanuel neles. E aí nós vamos dar continuidade nessas formações, que é uma preciosidade que veio diretamente do coração de Deus, que tem sede de sempre estar nos formando, nos amando. Nós vamos dar continuidade falando agora, nesse bloco de formações, das virtudes que são necessárias para que eu consiga ainda mais, consiga me ajudar ainda mais nessas funções. Por exemplo, se eu sou uma formadora comunitária na minha casa, eu entendo essa função, mas quais são as virtudes que me são necessárias para que eu consiga ser ainda uma melhor formadora comunitária dessa casa? Porque eu sei que é um desafio, eu sei que tem dentro de mim muitas inclinações, ou seja, muitas lutas internas e que eu preciso combater. Então, nesse bloco de formações, nós vamos entender quais são as virtudes que vão me ajudar a combater os vícios, as lutas que tem dentro de nós. Então, assim como todos nós temos vícios, seja alguns vícios mais... aqueles irmãos que vieram das ruas, por exemplo, que têm vício de drogas, bebidas e etc. Sejam esses vícios ou sejam outros vícios. Mas todos nós temos vícios entranhados dentro de nós. E as virtudes, elas vêm para combater esses vícios e é uma disposição, diz o catecismo da Igreja Católica, é uma disposição habitual e firme de fazer o bem, assim como o vício é uma disposição também habitual e firme de fazer o mal, porque o vício ele só vira vício se eu fizer repetidas vezes, não é assim? Quando eu faço uma vez, eu gosto, faço outra vez, eu gosto, faço outra vez, eu gosto, aquilo vira hábito. Aquilo vira natural para mim, então já virou vício, eu não consigo mais largar, porque eu fiz tantas vezes que aquilo virou natural, aquilo virou parte de mim. Mas, em contraposição, a virtude é a mesma coisa, eu faço uma vez, eu faço outra vez, e pode ser até que das primeiras vezes isso não seja natural para mim, pode ser que das primeiras vezes aquilo não se torne bom, aquilo não seja agradável, mas eu faço uma vez, eu insisto, faço outra vez, porque o vício, na verdade, desde as primeiras vezes isso é agradável, né? E aí, a primeira vez eu gosto, outra vez eu gosto mais ainda. O vício é assim, a virtude não é tanto. Na verdade, eu tenho que fazer várias vezes para aquilo se tornar uma virtude. Mas assim como o vício vem pela repetição, a virtude também vem pela repetição. E até se tornar um hábito, né? E assim diz o catecismo, é um hábito firme de fazer o bem. Então essa é a virtude. A virtude vem pela repetição, assim como o vício, mas é o oposto. E na verdade a virtude, ela combate o vício. E aí, as virtudes, elas nos ajudam nessas funções específicas também, de sermos formadores, de sermos ecônomos, de sermos responsáveis de casas, mas ainda mais de sermos missionários, de sermos
vocacionados, de sermos consagrados, de sermos separados para Deus. Porque se entendemos que temos um chamado, nós temos que assumir esse chamado com toda a força do nosso coração e com radicalidade. Mas nós assumimos isso e às vezes nós temos a inclinação de achar que nós assumimos sozinhos e nós assumimos essa luta sozinhos, mas não, nós não assumimos essa luta sozinhos, nós assumimos essa luta com aquele que nos chamou, que é o mais interessado que nós ganhemos essa batalha, que é Cristo. Então, nós precisamos, como missionários que somos, desde o ventre da nossa mãe, nós temos esse chamado e essa vocação. Então, entendendo esse chamado, nós precisamos assumir esse chamado com toda a radicalidade. Nós não podemos brincar com esse chamado, certo? Não podemos. Então, assumindo com radicalidade esse chamado, mas entendendo quem está ao nosso lado lutando essa luta conosco. Então, visto que Ele luta conosco, temos toda a graça dele sendo derramada sobre nós. E as virtudes estão nessa graça. Temos 3 virtudes principais que a igreja diz que são as teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, que são aquelas principais. E todas as outras virtudes provêm dessas 3 principais. Então, se entendemos que temos um chamado, então se entendemos que aquele que nos chamou luta por nós, conosco e em nós, a luta já está ganha. Mas claro, é uma luta muito árdua e a cada dia nós temos que vigiar muito. E a virtude que nós entendemos que precisávamos falar hoje é uma virtude muito importante. É a virtude da paciência ou da perseverança. A virtude que nós precisamos como missionários termos entranhada em nós, entranhada em cada célula do nosso corpo, em cada fibra do nosso corpo, em cada respirar, em cada piscar dos olhos. Nós precisamos ter a virtude da paciência, que provém dessas 3, da fé, da esperança e da caridade. Meus irmãos, um dia eu estava em uma luta, em uma batalha muito grande espiritual. E uma pessoa que muito querida que me acompanha disse que teve uma visualização de que eu estava sozinha e eu me via com uma pedra muito grande sobre mim, assim, à minha frente, e eu tentava tirar essa pedra, lutar sozinha. E eu tirava essa pedra, era o caminho que eu tinha que passar, essa pedra enorme estava em frente ao caminho, eu não conseguia atravessar, então eu estava tentando tirar essa pedra a todo custo, porque eu disse, como é que eu vou passar? Então eu tentava tirar. E aí Jesus vinha até mim e disse, o que você está tentando fazer? Aí eu estou tentando tirar essa pedra do meio do caminho. E aí Jesus, vem cá, vamos plantar uma mudinha? Ai, Jesus, mas eu preciso passar, eu preciso seguir o caminho, o tempo urge, eu preciso tirar essa pedra. E aí eu tentava de novo tirar a pedra com todas as minhas forças. Jesus, vamos plantar uma mudinha? E aí eu, vamos. Quando eu plantava a mudinha, as raízes dessa mudinha entravam na terra, iam até a pedra, e as raízes entravam assim por debaixo da pedra e faziam com que a pedra escorregasse e saísse do meio do caminho. E aí Jesus, vamos? O que isso significa? Significa que muitas vezes nós tentamos com nossas próprias forças, e isso é por muitas vezes pressa, vaidade, falta de paciência, acharmos que somos autossuficientes, e acharmos, inclusive, que
Deus nos deixa sozinhos na luta, né? Deus nos confia nessa vida as lutas e vai, filho, vai sozinhos, né? Mas na verdade Deus nos propõe juntos, mas um caminho que sugere muita paciência, muita calma, muita serenidade, temperança, sobriedade. Mas às vezes nós não temos essa calma, esse tempo, sendo que o próprio Deus nos chama a parar. Claro, o tempo urge e nós não podemos esperar, mas isso na vida espiritual, nós precisamos parar, nós precisamos dar tempo àquele que nos chama e ouvir do coração dele o que ele nos pede. Isso requer paciência. E muitas vezes ouvir de Deus o que nós não queremos ouvir, mas com muita ternura, com muito amor, com muita confiança. Meus irmãos, a paciência, a perseverança, ela é a coisa mais básica que nós precisamos para a nossa vida missionária. Porque na nossa vida missionária nós nos abandonamos à mão de Deus primeiramente, mas também da comunidade. E muitas vezes a gente, lá no fundinho, não conseguimos nos abandonar. Nós muitas vezes confiamos sem confiar, abandonamos sem abandonar. Dizemos, tá bom, entrego, mas não estão sabendo nada do que estão fazendo. Se nós entregamos a nossa vida a Deus através da comunidade, nós precisamos entregar. Se nós estamos vendo uma pedra no meio do caminho e Deus, através da comunidade, está pedindo para a gente plantar uma mudinha, nós precisamos ir plantar, apesar de não fazer sentido nenhum. Mas a gente não vê as raízes por debaixo da terra chegando até aquela pedra. E a pedra vai rolar. Você não está vendo, mas as raízes estão chegando lá. A pedra vai sair do meio do caminho, mas você não está vendo. Só que aí no nosso coração a gente fica, plantar mudinha. Eu tô falando que eu vou conseguir tirar a pedra no meio do caminho. Eu tô falando que eu tenho força para tirar a pedra no meio do caminho. Nós somos assim. Eu tô dizendo porque eu sou a primeira. Eu sou assim. Você é assim. Nós somos assim. A nossa natureza é assim. E acreditem, Deus entende. Deus sabe. E Deus não julga e nem a comunidade julga. Só que o caminho é muito mais difícil assim. Você se machuca. Às vezes você machuca os irmãos. Quando era muito mais fácil, na verdade, se você dissesse, por favor, deixa eu ir lá para a pedra, tentar arrombar a pedra, né? Tentar rolar a pedra. E a comunidade disse, vem por esse caminho. Mas na verdade, você faz o contrário. Você acolhe os direcionamentos da comunidade, eu acolho os direcionamentos da comunidade, mas ficamos murmurando. Era muito melhor ter ido para outro caminho. Isso é que machuca, fere. Isso fere a fraternidade, isso fere ao carisma, a quem lhe direciona, a quem lhe forma. Isso fere mesmo. E às vezes são feridas que ficam e que se a gente não descer para o perdão, isso pode não ter volta. Então, a paciência e a perseverança vêm de uma confiança e um abandono que é difícil, meus irmãos. É muito difícil entender, mas a gente precisa soltar as amarras. A paciência e a perseverança, ela sugere uma união de corações, uma profunda união de corações. Então aqui entra a vida de oração, a vida profundíssima de oração. E aí eu não vou conseguir ter paciência, ter uma confiança cega em Deus
e na comunidade, naqueles que me direcionam, e nem ter esse abandono livre de soltar as amarras 100%, nunca vai ser 100%, porque nós somos humanos, mas não vou conseguir sem a vida de oração, porque é só lá onde eu consigo unir o meu coração com o coração daquele que me chamou. É só lá onde eu consigo ter um contato íntimo com aquele que olha nos meus olhos e diz: vem, meu filho, vem, meu filho. E aí mais uma experiência de oração, por exemplo. Eu estava em um momento muito atribulado na minha vida, muito atribulado na minha vida. Um dia eu disse: Jesus, eu não vou aguentar. E aí eu tive uma visualização de oração onde eu via o mar agitado, eu sozinha no barco. Eu disse: Jesus, cadê tu? E aí eu olhava para a direção do barco e Jesus estava lá. E aí ele olhava para mim e dizia: filha, só com uma palavra eu faço tudo isso passar, mas não é hora de passar. Mas eu não estou na direção do barco. Meus irmãos, isso é tão forte, porque se eu não tivesse tido esse momento de oração, entre tantas e tantos acontecimentos que estavam acontecendo, e não era nada, né, de tão grave entre saúde, nem desistir da caminhada, né? Eram coisas pequenas, mas que atribulavam profundamente o meu coração, e que eu poderia ferir uma irmã, ferir a vida fraterna, ou me ferir, ou isso ocasionar coisas mais graves, coisas pequenas, entendem? Que poderiam fazer o meu serviço sair prejudicado dentro da comunidade, ou poderia na minha família isso e entre coisas pequenas eu ir colocando coisas maiores, e poderia virar uma coisa maior. Não eram coisas tão grandes, mas que dentro de mim isso estava angustiando profundamente o meu coração, né? Mas por causa dessa experiência de oração, por causa de um evangelho, que era o evangelho do dia, né? Que os discípulos, Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam vendo, né, aquele alvoroço, Jesus está dormindo. Por causa dessa experiência de oração, eu disse: Jesus está no barco. Mas ele disse que não era hora ainda de acalmar a tempestade, então, mas ele está no barco, ele está na direção do barco. Isso acalmou meu coração profundamente, por causa da união do meu coração com o dele. E depois eu comunguei, e aí eu senti profundamente Jesus no meu coração. E aí, o evangelho que Deus nos sugeriu para este momento é: Marta, Marta, por que vos inquietas? Não vês que Maria escolheu a melhor parte? Então, paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Às vezes nós nos inquietamos, muitas vezes, eu sei, e é bom nós estarmos aqui entre irmãos, porque todos nós vivemos uma vida, entre aspas, parecida. Parecida, entre aspas não, parecida. Não vou dizer igual, mas parecida. Todos nós estamos em casas de acolhimento, todos nós estamos em centros sociais, todos nós estamos, seja em casas de família, ou seja em casas mesmo, né, acolhimento, centros sociais, todos nós vivemos uma dimensão missionária. Então, todos nós vivemos uma vida muito corrida, agitada. Isso é bom, não é ruim não, tá? Isso é maravilhoso, porque vivemos uma vida profundamente consumida pelo reino. E isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Vejamos que vivemos uma vida gasta, consumida, como vela que se derrama. Nós somos o pavio e a gente está sendo gasto, escondidinho como pavio, mas fazendo a luz de Cristo brilhar para o mundo. Isso é maravilhoso. Quando chegarmos lá no fim da nossa vida, Deus vai ver aquela vela toda consumida e vai dizer: bendito seja Deus. Deus queira, né? Mas, claro que nós vivemos uma vida agitada e por muitas vezes isso nos atribula. É humano, é natural. E por muitas vezes, pela vida corrida, nós podemos nos desorganizar na vida de oração.
Também isso é natural, e por isso existe ali a função do formador comunitário, que tem que estar perto, né, que tem que estar relembrando da vida de oração, do regimento interno, né, de tudo aquilo que nos traz de volta para nós mesmos e para o essencial. Mas por conta da agitação da nossa vida consumida pelo reino, por Jesus abandonado nos pobres, pela humanidade, pelos jovens, pelas famílias, nós podemos ficar como Marta, tendo Jesus na nossa casa e nos incomodando com aquela que está aos pés de Jesus. Nós podemos ser também como o irmão do filho pródigo, que está dentro da casa do pai, mas se incomodando com aquele que chega e com ciúmes. Nós podemos ser aquele que se agita com Jesus dentro de casa. Jesus olha para nós e diz: Marta, Marta, por que te agitas? Uma só coisa é necessária: estar aos meus pés. E aí, quando nós escutamos essa exortação, não é para nós nos demorarmos, não. Não é para nós ficarmos: ai meu Deus, mas peraí, Jesus, é porque... Não, é só irmos aos pés de Jesus. Ele não é muito complicado e nós também não devemos ser. Só irmos aos pés de Jesus. Nós não podemos deixar nos perder a nossa vida, que é tão preciosa para Deus e também para nós, por coisas poucas e pequenas. Nós precisamos gastá-la, mas gastá-la bem. Porque nós também podemos perder e gastar a nossa vida mal. Isso ser doloroso. E isso ser, gerar irritação, gerar ira, gerar compensação. Ou seja, se eu não gastar minha vida bem, isso pode gerar em mim irritação, ira. Eu ser uma pessoa... e acreditem, isso pode acontecer. E se isso estiver acontecendo com você, procure alguém. A gente não está falando aqui de uma forma de julgar. Isso pode estar acontecendo com você, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Natural, nós somos humanos. E procure alguém, procure ajuda. Nossa vida é uma vida, consumida, gasta, isso pode acontecer. Mas tem o remédio, tem até aquilo que na verdade não é para acontecer, mas se acontecer, nós sabemos a quem procurar. Na verdade, a nossa vida é para ser uma vida extremamente alegre, bem gasta, vivida, enfim, a gente sabe, né? Mas se nós não gastarmos ela bem, pode acontecer de sermos pessoas profundamente incomodadas, pessoas profundamente irritadas, ciumentas, pessoas apegadas, pessoas... E aí é o contrário da paciência, né? É o contrário da confiança, é o contrário daquela pessoa que não está na oração, na vida de oração. E se isso está acontecendo com você, por favor, procure ajuda, isso não é normal, tá bom? Se algo acontece minimamente, isso gera para você um grande incômodo, isso não é normal. Procure seu acompanhador, procure seu formador comunitário e nós vamos atrás de resolver isso, tá bom? Então, a virtude da paciência, ela não é adquirida como nenhuma das outras do dia para a noite e nem é aquela virtude que você adquire e permanece com você, como o celular que você compra e fica para si e pronto, acabou. Ela é adquirida à medida que você a pratica e quanto mais você a pratica, mais você vai ficando paciente, mas também ela é uma luta para o resto da nossa vida, Não acha também que você, eu não sou paciente, acabou, eu sou assim. Não. Nós todos somos chamados a ser, isso é bíblico, isso é evangélico. Todos nós somos chamados a ter a virtude da paciência. Todos nós. Não tem
Não tem essa questão da personalidade, nem do temperamento, né? De eu não sou uma pessoa paciente, me aturem assim. Isso não existe, tá bom? Todos nós somos chamados a termos paciência uns com os outros, conosco mesmo, especialmente, né? Enfim, é básico, tá bom? É uma luta. Quanto mais eu pratico, mais eu sou paciente, mais é para a vida inteira. E provém da confiança da oração e da união do meu coração com o coração de Deus. É paciência com Deus e na comunidade. Confiança em Deus através da comunidade também. Tá bom? Nós queríamos agradecer profundamente pelo seu coração em comunhão com o nosso e por sermos família. Queremos dizer também que o seu coração é muito precioso para a comunidade. Queremos dizer que o seu coração é insubstituível para nós, para o carisma e para Deus. Tá bom? Coloque a mão no seu coração um instante, feche o seu olho e faça uma experiência de oração nesse momento. Faça uma experiência de oração. Não sei se você vai se imaginar nesse barco, em alto mar, vendo que Jesus está no comando deste barco e você se acalma. Não sei se você vai se imaginar nesse jardim com Jesus, onde Ele lhe abraça e você sente essa paz. Não sei se você vai se imaginar caminhando com Jesus, onde Ele lhe dá a mão e você sente a segurança nele. Mas você vai ter essa experiência de oração neste momento de confiança, de abandono e de união do seu coração com o coração daquele que te criou, que te chamou e que te ama. E a perseverança, a paciência, a fé, a esperança, a caridade, todas essas virtudes vão vir deste coração que te criou, que te chama e te amou, e te ama e te amará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.